Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 27, diz assim, ó, todo mundo prestando bastante atenção na leitura, tá bom? O jovem rico, e pondo-se a caminho, correu para Jesus, isso é, para ele, um homem, o qual se ajoelhou diante de Jesus, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, o homem respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles, os discípulos, se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Só até aqui. Então aqui nós damos início a esta aula de número 96, com este jovem rico aqui. Um jovem rico que se aproximou do Senhor Jesus e fez a maior pergunta de todas, a pergunta principal da vida de todo ser humano. E a pergunta dele para o Senhor Jesus foi: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Isto é, como que eu faço para ser salvo? Como que eu faço para, quando acabar a minha vida aqui neste mundo, eu estar diante de Deus por toda a eternidade nos céus? Este jovem, ele fez essa pergunta para o Senhor Jesus. Esse acontecimento aqui que aconteceu, este acontecimento aqui com o Senhor Jesus, é algo que não acontecia normalmente. Se vocês entenderam a leitura, um jovem rico, em outras passagens fala um príncipe, uma pessoa de muitas posses, uma pessoa muito rica, chegou-se aos pés do Senhor Jesus e se ajoelhou. Isso não foi algo comum que acontece em qualquer dia ou em qualquer momento, e principalmente naqueles dias. Esse jovem aqui, muito rico, de posição elevada no seu país, talvez um governador, talvez um vereador, um deputado, nós não sabemos quem ele era. Pode. Aí, este jovem aqui, ele se ajoelhou diante do Senhor. Talvez uma pessoa de muitas posses, muito conhecida na sociedade ali. Imagine esse jovem que era muito confiante, né? Porque, na verdade, ele talvez cresceu numa família bem-sucedida. Ele talvez cresceu numa escola muito boa. Ele aprendeu a ser uma pessoa muito educada. Ele aprendeu a ser uma pessoa cortês. Mas ele
quis se aproximar do Senhor Jesus. Para os ricos nos nossos dias, é muito fácil para eles ajuntar muitas pessoas, não é verdade? É muito fácil para o presidente da República ajuntar muitas pessoas. Por quê? Por ele estar em um patamar muito elevado, por ele ser uma pessoa de grande posse, né? Um presidente, um governador ou qualquer pessoa desse tipo, para eles são muito fácil. É muito fácil para uma pessoa que tem muitas riquezas entrar em algum clube aí muito conhecido, ajuntar pessoas para ouvir ele falar. Por quê? Porque muitas pessoas se reúnem aos pés de uma pessoa rica. Mas este jovem rico, ele foi até o Senhor Jesus e se ajoelhou aos pés do Senhor Jesus. Parecia que ele cria que seria da mesma forma que ele ajuntava pessoas, que ele era bem visto no meio de outras pessoas, ele achou que isso também seria no meio da religião. Benjamin, se arruma aí, arruma direito, fica sentado direitinho. Ele achou que isso, ele ser bem-vindo em todos os lugares que ele se chegava por causa das suas riquezas, da sua posse, ele achava que também na religião ele poderia ser assim também. Ele poderia se achegar no céu por causa da sua religião ou por causa das suas posses. Este homem aqui que nós estamos aprendendo hoje, este jovem rico, é um grande aprendizado para cada um de nós. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que nós temos pessoas boas, que nós achamos para a sociedade, a gente temos posse, a gente podemos ter algum dinheiro para comprar alguma coisa, assim também será no reino de Deus nos céus, a salvação, e não será. Então, nós vemos aqui que este jovem, ele se chegou ao Senhor Jesus achando que ele já era uma pessoa boa e salva. O problema era que esse jovem rico nada conhecia sobre os padrões de Deus. Ele nada conhecia sobre os padrões de Deus. Como ser salvo? Ele não sabia, mesmo pensando que ele fazia tudo o que deveria ser feito para ser salvo. Olha aqui, crianças, presta bem atenção. Este jovem aqui, ele achava que ele já era uma pessoa salva, uma pessoa que poderia entrar no céu pela porta da frente. Por quê? Porque ele se achava uma pessoa legal. Ele não era como os amigos dele na infância, que brigavam, que praguejavam, que xingavam, que eram ignorantes. Ele se achava uma pessoa boa. E por isso, ele achava que ele poderia entrar no céu. Mas o Senhor Jesus explica para ele, e também é uma explicação para cada um de nós aqui, como nós devemos nos portar e o que nós devemos fazer para herdar a vida eterna, para sermos salvos. Não, aqui saber os mandamentos, né? Isso, aqui nós vamos aprender isso, que ninguém é salvo por obedecer os mandamentos de Deus. Por quê? Porque na verdade ninguém consegue obedecer todos os mandamentos. Nós temos pecado, mesmo que nós não vemos, mas Deus, Ele nos mostra os nossos pecados. Foi isso que Ele fez com esse jovem rico, e é isso que nós vamos aprender. Aqui, ó. Esse jovem rico, ele deveria aprender que bens materiais não possuem valor algum no céu. Nem posse de muitas coisas, residências, muitos carros, muitas casas, muitas viagens milionárias. Ele deveria aprender que isso não tem valor nenhum para entrar no céu. Por quê? Porque uma pessoa rica, ela muitas vezes coloca, Otávio, o seu coração nas riquezas. Sabe por quê? Porque ela diz assim: eu posso comprar saúde, eu posso comprar coisas, eu posso comprar bens, eu posso fazer viagens, eu posso ir para onde eu quiser, então está tudo bem comigo, eu posso fazer todas as coisas. Ela coloca a sua confiança nas riquezas, mas ela não entende que as riquezas dela diante de Deus não servem para nada. Ela pode ser rica diante das pessoas, mas é pobre diante de Deus, se ela não... Mas o pensamento é menino? Oi? Você não
Desculpa. Que teve lá um cara rico e era legal. Mas aí você tá falando que é feminino? Não faz sentido. Isso, é um rapaz, é um jovem. Isso. Então, esse jovem, ele achava por ter esse dinheiro ou uma riqueza, ele poderia entrar no céu. Só para nós termos ideia, esse jovem aqui, ele era muito rico, né? E para nós termos uma ideia de como o dinheiro, a riqueza, a sabedoria, o conhecimento, ser uma criança muito esperta, uma criança muito obediente e uma criança diferente das outras, isso diante de Deus não serve de nada. É assim. É como uma pessoa, ela tem o dinheiro dela em real aqui no Brasil, não é verdade? E ela vai lá para os Estados Unidos, que lá é dólar. E ela pega todo o seu dinheiro, ela pega 100 reais e vai lá nos Estados Unidos com os seus 100 reais no bolso. E quando ela chega lá, ela vai em uma padaria comprar um pão. E quando ela mostra os seus 100 reais, para uma criança é muito dinheiro, ela mostra para aquele rapaz da padaria: eu quero comprar pão, eu tenho 100 reais, o senhor vai ter que devolver muito troco para mim. Quando ele olha o seu dinheiro, ele fala: que é isso? Isso daí é um papel, isso daí não vale de nada. Por quê? Por causa que o nosso dinheiro vale somente aqui em nosso país e em alguns outros, né? Mas lá nos Estados Unidos, o nosso dinheiro não vale nada, a não ser se nós trocarmos por dólar. Não é verdade? Isso é diante de Deus. Os nossos dinheiros não valem de nada diante de Deus. A nossa sabedoria, a nossa obediência aos nossos pais e muitas outras coisas que nós tentamos fazer para sermos pessoas boas, e é muito bom nós fazermos, nós temos que continuar fazendo e melhorando nisso, mas isso não nos faz ser uma pessoa salva. E nós vamos aprender muito com esse jovem. Que esse jovem, primeiramente, ele era muito rico. Um jovem rico. E ele não era só um jovem rico, uma pessoa rica, ele era jovem. E o que isso tem a ver com a nossa lição? Uma pessoa jovem, uma criança, ela acha que por não ter muitas dificuldades ou doenças ou dores no corpo, como na velhice algumas pessoas têm, elas acham que nunca irão estar diante de Deus, prestando conta naquele último dia da sua vida. Então o jovem, ele é assim, ele se sente tão forte, tão poderoso em si mesmo, que ele não se lembra que um dia ele terá que prestar conta diante de Deus. Então ele era rico e jovem. Ele não só rico e jovem também, ele demonstrou ao Senhor Jesus que ele se achava uma pessoa boa. Ele, aquele jovem próspero, precisou aprender que ele havia pecado diante de Deus. Nós lemos que o Senhor Jesus disse para ele os 5 mandamentos da segunda tauba, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E esse jovem falou: honra teu pai e tua mãe. E este jovem, ele disse: eu tenho cumprido todos esses mandamentos. Ele disse: não, eu sou uma pessoa boa, eu cumpro todos esses mandamentos. Este jovem disse isso: eu sou bom. E esse jovem, ele teve uma surpresa quando o Senhor Jesus demonstrou para ele que ele não obedecia nem todos os mandamentos, como ele achava que ele obedecia. Aqueles mandamentos que foi mencionado para ele: não roubar, não matarás, não mentir. Ele achava que o mandamento era simplesmente para eu não matar uma pessoa, eu não roubar algo de alguém. Ele não entendia a essência dos mandamentos. Que não matar é eu não matar a alegria de alguém, eu não roubar é eu não roubar a alegria de outra pessoa, e muitas coisas que os mandamentos nos ensinam. Então, esse homem também se esqueceu da primeira tauba da lei, que ela diz sobre os mandamentos que nós temos que fazer para com Deus: o dia do Senhor, a adoração a Deus, não ter outros deuses além de nosso Criador. Então, esse jovem rico, ele se achava também uma pessoa muito inteligente.
Esse jovem rico, ele se achava uma pessoa muito inteligente. Com certeza, como eu já disse, ele cresceu numa família muito bem estruturada, estudou em escolas muito boas, teve uma educação muito boa. Então ele cresceu um jovem muito inteligente, aprendeu muitas coisas, sabia de todas as coisas que poderiam ser conversadas sobre filosofia, talvez sobre animais, talvez ele conhecia sobre a criação do mundo, sobre os luminares, sobre os mundos, sobre muitas coisas, sobre os animais embaixo da terra, os animais vertebrados, invertebrados, sabia de muitas e muitas coisas. Talvez ele tinha um conhecimento muito amplo de filosofia e muitas coisas, mas essa inteligência dele foi confrontada pelo Senhor Jesus, porque também ele se achava muito confiante. Por quê? Eu sou rico, eu sou jovem, eu sou uma pessoa boa, eu sou inteligente, eu estou confiante que eu sou uma pessoa apta, uma pessoa que já tenho a entrada para o reino dos céus. Mas o Senhor Jesus confrontou a ele. A verdade que esse jovem aprendeu foi que ele precisou aprender, e era o que ele realmente era. O Senhor Jesus não discutiu com ele. O Senhor Jesus, com uma simples frase, demonstrou a verdade sobre ele. Simplesmente, o Senhor Jesus disse a ele que ele vendesse as suas riquezas e desse aos pobres e seguisse ao Senhor Jesus. Só foi isso que o Senhor Jesus disse para ele. E o que ele fez? Ele ficou muito triste, com o coração muito pesado, e ele foi embora. Ele não ouviu o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui não pediu que ele desse o dinheiro para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não queria o dinheiro dele, as riquezas dele. O Senhor Jesus disse para que ele vendesse tudo e desse aos pobres. Não os pobres que seguiam ao Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus disse a ele a doar a qualquer pobre que ele encontrasse. E isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui a ele, ele não está dizendo para ele que todas as pessoas que são ricas devem vender as suas propriedades e dar para os pobres, que isso fará delas salvas, que elas estarão salvas. Não, o Senhor Jesus está aqui só demonstrando a ele que ele tem um grande pecado, que era o amor pelas riquezas. Entenderam? Então o Senhor Jesus só estava demonstrando para ele, o seu coração não está em Deus, o seu coração está em outro Deus, que é as riquezas. A Bíblia chama esse Deus... Sim, tudo que nós colocamos o nosso coração, a nossa mente, e perdemos mais tempo pensando e amando essas coisas, isso se torna o nosso Deus. Entendeu? A gente colocamos outras coisas no lugar de Deus. Esse homem, ele fez isso. Ele colocou as riquezas que ele amava tanto no lugar de Deus em seu coração. E todas as pessoas sem Cristo, que não nasceram de novo, sem o Senhor Jesus, elas são assim. Elas colocam outras coisas nos seus corações no lugar de Deus. Talvez brincadeiras, talvez jogos, muito tempo, talvez até mesmo o aprender demais sobre as coisas dessa vida, ser muito inteligente e se esquecer de aprender da palavra de Deus também, dos caminhos do Senhor, e muitas coisas. Então aquele jovem, ele de fato, diante do Senhor Jesus, ele foi confrontado pelo seu pecado. Em um simples momento, lhe fora mostrado onde o seu coração realmente estava, nas riquezas. As suas verdadeiras razões para viver
não era para amar a Deus, glorificar a Deus, viver para Deus, mas a razão do viver daquele jovem, primeiramente, era o amor às suas riquezas. Então, o Senhor Jesus dizendo esta simples palavra para ele, vende as suas posses, dê aos pobres, ele foi confrontado diante de Deus. E ele viu que ele era rico para as pessoas, mas ele era pobre. Olha ele indo embora aqui, na imagem. Olha ele indo embora. Ele era pobre aos olhos de Deus. Ele era rico aqui neste mundo e pobre aos olhos de Deus. E ele demonstrou que ele era uma pessoa muito egoísta, uma pessoa que pensava nas suas propriedades, pensava em suas riquezas para si mesmo. Ele não quis obedecer à ordem do Senhor Jesus Cristo, porque o seu coração estava nas riquezas, um coração egoísta que só pensa em si mesmo, não pensa em ajudar ao próximo. Muitas pessoas que têm posse são assim, elas só pensam em si mesmas, elas não pensam em ajudar o próximo. E também isso demonstrou que ele era ganancioso. Ele era ganancioso, ele tinha um grande amor pelo seu dinheiro, e ele era orgulhoso também. Um jovem orgulhoso, ele tinha orgulho das suas riquezas, ele tinha orgulho. Depois eu pego, pode deixar, pode deixar. Ele tinha orgulho das suas propriedades, ele tinha orgulho de que as outras pessoas, ele ajuntava muitos amigos por causa das suas riquezas. Então ele tinha orgulho: eu sou muito rico, eu tenho muitas posses e as pessoas gostam de mim por causa disso. Mas ele foi afligido pela palavra do Senhor. Ele foi afligido quando o Senhor Jesus demonstrou o que ele tinha em seu coração. Ele virou as costas, triste, pesaroso, e foi embora. Quando ele percebeu que as riquezas dele não poderiam comprar a salvação, ele virou as costas e foi embora. Só que é nos dito na palavra do Senhor que o Senhor amou aquele jovem pelo seu desejo de encontrar a vida eterna, mas ele teve que ensiná-lo por meio de uma dura lição, que ninguém pode ter a vida eterna a menos que primeiramente renuncie toda a confiança em seu próprio sucesso e valor neste mundo aqui. Se aquele jovem tivesse seguido o Senhor, logo ele teria visto como ele veio para salvar pecadores, pagar o preço no lugar de pecadores, que ele veio entregar a sua vida naquela cruz no lugar de pecadores. Se aquele jovem tivesse dado atenção ao Senhor Jesus, nas palavras do Senhor Jesus, logo ele compreenderia que o Senhor Jesus ele veio salvar aqueles que são pobres de espírito, aqueles que são pobres diante de Deus. Todos nós somos pobres diante de Deus, nós não temos riquezas para pagar a nossa salvação. Então o Senhor Jesus, ele diz essas palavras para esse jovem, para que ele vendesse tudo, e esse jovem virou as costas e foi embora. Quando ele percebeu que a sua bondade não era suficiente para a salvação, ele virou as costas e foi embora. Jesus, ele convida a cada um de nós para a salvação com esse aprendizado. Nós não sabemos se o jovem ele retornou depois ao Senhor Jesus para receber a salvação. Nós sabemos que ele foi triste e afligido embora, pois ele não estava disposto a abandonar as suas possessões, as suas riquezas. Talvez esta seja uma grande razão de que alguns versículos antes o Senhor Jesus ficou irritado, brigou até com seus discípulos, que não deixou que as crianças viessem até ele. Por quê? Sabe por quê? Isso daqui que aconteceu com este jovem rico pode estar acontecendo e vai acontecer com cada um de vocês se vocês não forem até o Senhor Jesus Cristo para a salvação. O melhor momento de buscarmos a Deus não é quando eu me tornar um adulto,
não é quando eu me tornar um adolescente. O melhor momento de eu buscar a entender, a compreender a vontade de Deus, de como eu devo ser salvo, o que eu devo fazer para ser salvo, é quando eu sou uma criança ainda. Sabe por quê? Porque daqui a pouco, muito rápido, isso vai chegar. Você se tornará um jovem, um adolescente, um adulto. E todos esses pecados que estão neste jovem estarão cobrindo vocês. E quando esses pecados egoístas, gananciosos, orgulhosos estiverem como uma montanha nas costas de vocês, vai ser muito mais difícil vocês olharem e verem a Deus, para buscarem a Ele para a salvação. Por quê? Porque outro Deus ou outros deuses estarão formados no coração de vocês. Então, o melhor momento que uma pessoa tem para buscar o Senhor Jesus Cristo é quando é uma criança, é na infância. Por quê? Porque ainda você está nos cuidados dos seus pais, vocês têm a compreensão de como nós devemos estar diante de Deus, é como vocês estão aos cuidados dos pais de vocês, não é verdade? O que Deus ele faz para salvar uma pessoa e como que ele faz pelos seus filhos que já foram salvos? Ele é um pai. E o que um pai faz? Um pai cuida, um pai traz o alimento diário para os seus filhos, um pai estende as suas mãos no momento de dificuldade. E não é assim com vocês? Não é os pais de vocês que trazem o alimento para vocês, que traz o maior cuidado que vocês necessitam? Só que daqui a pouco, quando vocês estiverem por si mesmos buscando o alimento, o trabalho, tudo que vocês necessitam para essas vidas, vocês podem se tornar como esse jovem rico. Não, eu consigo fazer tudo sozinho, eu tenho sabedoria, eu tenho força, eu tenho saúde e eu posso fazer tudo sozinho, eu não preciso de Deus. Então, o melhor momento para buscarmos a Deus em arrependimento é agora, é na infância. Eu entendo que eu sou uma criança, mas eu entendo que diante de Deus eu sou um pecador. Eu já menti, eu já enganei, eu já fiquei irritado, eu já fiquei bravo, demonstrando que eu sou um pecador diante de Deus. E eu sabendo que eu sou um pecador, eu vou até Deus e confesso os meus pecados a Ele em nome do Senhor Jesus. E peço que o Senhor Jesus purifique-me dos meus pecados pelo sangue que foi derramado naquela cruz. E sabe o que Ele faz? Ele ouve a nossa oração. Ele diz que todo aquele que vem ao Senhor Jesus será ouvido e Ele responde a nossa oração, trazendo salvação.